Fala, seus ricos! Bom, hoje nós tivemos uma nova reunião do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, que se reúne a cada 45 dias para discutir qual vai ser o novo patamar da taxa Selic, com base no cenário econômico do Brasil e do mundo. E o resultado, como já era amplamente esperado pelo mercado, foi de uma manutenção na taxa Selic em 13,75%, ou seja, ela se manteve no mesmo patamar. E como o resultado saiu agora há pouco, eu não sou super rápido para gravar esse vídeo para vocês. A verdade é que o Banco Central toda semana solta um relatório, que é o Boletim Focus, com as expectativas de taxa Selic, expectativas de inflação, expectativa de PIB, câmbio, entre outras coisas. Ou seja, em qual patamar os especialistas acreditam que essas variáveis da economia vão estar nos próximos anos. E essas expectativas são feitas pegando várias pessoas, especialistas no mercado financeiro, e pegando as suas opiniões. E aí é feita uma média das suas opiniões sobre essas taxas, para onde vai o câmbio, taxa Selic, inflação, e aí o Banco Central solta o relatório Focus. E como toda semana nós temos essas expectativas sendo revisadas, isso dá para nós, produtores de conteúdo, a possibilidade de produzirmos conteúdos com essas taxas já projetadas. E por esse motivo eu consigo gravar um vídeo sobre a reunião do Copom, com o resultado da reunião antes mesmo de acontecer a reunião do Copom. E nesse vídeo eu vou te mostrar um pouco sobre o panorama global, afinal algumas coisas mudaram, outras se mantiveram da mesma forma desde o último vídeo com o tema de economia. Vou mostrar também algumas expectativas futuras, sobretudo para 2023, e eu vou te mostrar também algumas oportunidades em investimentos de renda fixa que nós temos nesse momento para você ganhar com a taxa Selic alta. E para você que está me vendo aqui pela primeira vez, meu nome é Marco Antônio e você está no canal que te deixa cada dia mais rico. E antes de eu dar sequência no conteúdo do vídeo, para você que já me acompanha há mais tempo e sabe que o conteúdo vai ser bom, já deixa aquele gostei na confiança, se inscreve no canal e ative as notificações. E para você que ainda não me conhece e está chegando aqui pela primeira vez no canal, espero até eu acrescentar alguma coisa na sua vida e aí sim você deixa o seu gostei no vídeo. E falando um pouco sobre o panorama global, olhando para os Estados Unidos, o S&P 500, que é o índice semelhante ao nosso Ibovespa aqui no Brasil. O Ibovespa, para quem não sabe, é o índice que representa as empresas mais líquidas da nossa bolsa de valores. Já o S&P 500 é um índice composto pelas 500 maiores empresas norte-americanas, e esse índice desde o início do ano já caiu mais ou menos aí 17 para 18%. Já o Ibovespa, desde o início do ano, ele subiu cerca de 6%, e ainda assim eu diria que o mercado de ações brasileiras está muito descontado. E o IFIX, que é o índice que representa uma média dos fundos imobiliários aqui no Brasil, também cresceu mais ou menos nessa ordem, talvez um pouco menos, porque recentemente nós tivemos uma queda significativa em muitos fundos imobiliários, o que, para falar a verdade, foi uma grande oportunidade. E muito dessa queda foi por conta das novas revisões de taxa de juros para os próximos meses e para os próximos anos, porque como você vai ver mais para frente, nós tivemos nas expectativas do próprio Banco Central a taxa Selic sendo revisada para cima para 2023. E com isso existe uma certa inversão de custo-oportunidade que existe nos investimentos. Naturalmente, pessoas vendem ativos de renda variável e compram ativos de renda fixa quando os juros sobem. E por isso nós temos hoje o mercado acionário e mercado de renda variável em geral no mundo com um grande desconto e, do meu ponto de vista, uma grande oportunidade. E agora, olhando para o cenário europeu, nós temos uma guerra entre Rússia e Ucrânia que já vai para quase um ano. No início do próximo ano já vai fazer um ano que está nessa lenga-lenga aí, e isso acaba prejudicando não só a Europa, mas também o mundo inteiro. Afinal, o Brasil é um grande exportador, e se a Europa entrar em uma crise, o Brasil vai exportar menos, porque a Europa vai importar menos. E a Europa continua com uma inflação muito elevada, e além de inflação, ela vive uma crise energética por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, já que a Rússia é a maior fornecedora de energia para muitos dos países da Europa. E com isso, a Rússia cortou esse fornecimento de energia, e aí muitas pessoas estão vendo as contas subirem muito, porque é aquela lei de oferta e demanda. Se você tem menos oferta para uma demanda crescente, você tem esse produto ficando mais caro. E com a energia ficando mais cara, muitas famílias já estão se vendo numa situação de não conseguirem pagar as suas contas, e com isso existe uma grande possibilidade de intervenção do governo no quesito de injetar mais dinheiro na economia para sanar esse problema momentâneo. E com isso, como a gente já sabe, se um país tem inflação, injetar mais dinheiro não é algo que resolve muita coisa. Na verdade, injetar dinheiro na economia é algo que cria inflação, porque você tem a mesma quantidade de produtos e serviços para uma quantidade maior de dinheiro. Então é um cenário de incertezas, um cenário que a gente ainda não sabe como vai se desenrolar. Já os Estados Unidos
está com a inflação alta ainda, mas já está sinalizando alguma melhora. No mês de outubro, por exemplo, eles tiveram uma inflação de 0,4%, que foi inclusive abaixo do que os especialistas esperavam. E eles acumulam em 12 meses, atualmente, uma inflação de 7,7%, sendo que o pico foi em junho de 2022 em 9,1%. Lembrando que esse dado de acumulado de 12 meses é referente ao mês de novembro e nós ainda não tivemos o acumulado dos últimos 12 meses com base no mês de dezembro. E essa inflação abaixo de 8% nos Estados Unidos, para eles é uma coisa muito grande, mas para nós, aqui do Brasil, isso daqui é fichinha, né? Inflação de 8% é o que a gente está acostumado a viver. Mais ou menos, né? Porque se a gente pega uma média aí dos últimos 22 anos, eu já fiz esse cálculo e dava algo próximo de 6 a 7% de inflação média. Mais próximo de 6 do que de 7%. E para você que não sabe qual é a funcionalidade da taxa Selic, ela basicamente tem um funcionamento, entre outras coisas, de frear a inflação. Já que subindo a taxa Selic, você meio que impede as pessoas de comprarem de forma abrupta como compravam anteriormente. Porque a inflação só acontece quando você tem uma maior demanda para uma oferta menor de produtos e serviços. Então, nesse caso, subindo a taxa Selic, você sobe todas as outras taxas de juros do mercado, freando a compra compulsiva da população, já que agora os juros ficaram mais caros. E aqui no Brasil nós temos esse mecanismo por meio da taxa Selic. Nos Estados Unidos também existe esse mecanismo de taxa de juros por meio da Fed Funds Rate, que é o equivalente da Selic, só que lá nos Estados Unidos. E a Fed Funds Rate, no início do ano, em janeiro, estava em 0,25%, o que para eles era uma taxa de juros normal, e agora a taxa de juros dos Estados Unidos já se encontra no patamar de 4%. E tem uma relação complicada que acontece quando um país desenvolvido como os Estados Unidos sobe os juros em relação ao Brasil, que é um país subdesenvolvido, um país emergente, porque naturalmente um investidor de fora do Brasil e de fora dos Estados Unidos também olha para os dois países, para os Estados Unidos e para o Brasil. Os Estados Unidos sendo um país muito mais estável economicamente falando e o Brasil sendo um país muito mais instável economicamente falando. Então, naturalmente, existe um risco maior ao emprestar dinheiro para o Brasil do que para os Estados Unidos. E por conta dessa relação, é natural que a taxa de juros do Brasil seja maior do que a dos Estados Unidos. E existe um perigo nos Estados Unidos subir a taxa de juros a um ponto que, para nossa ficar atrativa, tem que subir muito mais, porque isso gera um maior endividamento para o país. Hoje a dívida do Brasil cresce a 2 dígitos por ano, que não é um crescimento saudável. Então nós torcemos para os Estados Unidos controlarem a inflação, reduzir os juros, para que só então nós possamos reduzir os juros aqui no Brasil também. Caso contrário, vai existir uma grande saída de capital do Brasil para os Estados Unidos, o que gera uma desvalorização do real em relação ao dólar. Mas a taxa de juros dos Estados Unidos estar mais alta também não é boa para eles, porque da mesma forma que a taxa Selic freia o consumo aqui no Brasil, a Fed Funds Rate nos Estados Unidos estar mais alta freia o consumo da população. E não só isso, encarece o crédito de todo mundo, ao ponto que houve um aumento no número de inadimplentes de hipoteca. E o crescimento da inadimplência na hipoteca nos Estados Unidos foi um dos pontos que culminou na bolha imobiliária, mas até o momento o cenário ainda assim se mostra um pouco controlado. E há quem fale de uma possível recessão nos Estados Unidos devido a todos esses indícios de que existirá uma recessão, porque o ponto é que sempre que existiu uma recessão nos Estados Unidos, antes da recessão existiu uma subida nos juros. Só que nem sempre que teve uma subida nos juros teve uma recessão. Então pode ser e pode não ser o que vai acontecer. Eu particularmente espero que não seja, porque quando o país que detém o controle monetário do planeta passa por uma crise, é muito difícil outros países não sofrerem com isso também. E agora, saindo do cenário global, vamos dar uma olhada aqui nas expectativas do mercado no relatório Focus que saiu na última segunda-feira. Nesse caso nós temos a inflação sendo revisada para cima novamente, e ela veio sendo revisada para cima há várias semanas. Temos também uma expectativa de crescimento no PIB para esse ano consecutiva, e isso veio sendo revisado também desde o início do ano. Temos aqui o câmbio, que por bastante tempo era esperado na casa de R$ 5,20 e hoje na casa de R$ 5,25 para o fechamento de 2022, e a taxa Selic para esse ano já era esperado que ela permanecesse no mesmo patamar, e como eu falei, existe uma expectativa que normalmente o Banco Central tende a seguir para
para não surpreender o mercado de forma negativa. E olhando para 2023, o que nós temos é uma inflação crescente também, pelo menos nas expectativas, muito por conta das propostas que o próximo governo pretende implementar, que visa furar o teto de gastos e aumentar o gasto público de certa forma. Temos aí também um crescimento no PIB que já é esperado, para falar a verdade. Temos o dólar na expectativa pro fechamento do próximo ano no mesmo patamar. A verdade é que não tem como saber para onde o dólar vai, e aí eles simplesmente chutam próximo do valor atual. E a expectativa de taxa Selic pro fechamento do próximo ano era na casa de 11,25%, sendo que até junho ela provavelmente iria nesse mesmo patamar de 13,75% e posteriormente a isso ela iria reduzindo conforme a inflação se mostrasse controlada. Mas com as expectativas de maior gasto público, espera-se que nós tenhamos também uma maior inflação e, consequentemente, uma maior taxa Selic. Há quem fale que a taxa Selic, por mais que vá fechar o próximo ano na casa de 11,75%, que é o patamar esperado atualmente, ela vai subir antes de começar a cair. E alguns especialistas dizem que ela pode subir até 15%. Mas como toda diversidade carrega uma oportunidade, esse cenário de incertezas no Brasil e no mundo também não é diferente. Existem muitas oportunidades nesse momento e que você, investidor, pode aproveitar. E algumas dessas oportunidades estão no mercado de renda fixa, onde você encontra investimentos com taxas muito elevadas, já que nós temos uma taxa básica de juros, que é a taxa Selic, muito alta, e com isso você consegue fazer o seu dinheiro crescer em uma velocidade maior. E nesse caso eu vou te mostrar agora vários investimentos onde você consegue se beneficiar com essa taxa Selic mais alta, e onde você conseguiria se beneficiar também com uma taxa Selic crescendo, caso isso realmente venha a acontecer. E eu não poderia deixar de citar primeiramente o Tesouro Selic, que é um título de dívida emitido pelo governo e que é atrelado à taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, esse título paga mais; se a taxa Selic cai, esse título paga menos. Para investir no Tesouro Selic é muito simples, ele paga próximo da taxa Selic e você consegue investir através de qualquer corretora ou banco que tenha uma plataforma de investimentos, e normalmente sem custo nenhum. Outras opções interessantes seriam as contas remuneradas, onde você naturalmente tem um rendimento de 100% do CDI, que, para você que não conhece esse tipo de rendimento, é um rendimento muito próximo da taxa Selic. 100% do CDI significa 100% da taxa CDI, e a taxa CDI fica sempre um décimo abaixo da taxa Selic. Em um exemplo, a taxa Selic estando em 13,75%, o CDI se encontra em 13,65%. E um exemplo de conta remunerada que eu particularmente uso para o meu dia a dia é a conta do Nubank, onde o dinheiro rende na própria conta e você não precisa fazer absolutamente nada, não precisa aplicar o dinheiro em nada, que ele já começa a ter uma rentabilidade. Temos também no Banco Sofisa Direto, que é um dos bancos que eu utilizo para fazer os meus investimentos em renda fixa, um CDB de 110% do CDI. Nesse caso, esse CDB equivale a um rendimento de 15,02% ao ano, com investimento mínimo de apenas R$1 e com liquidez diária, o que significa que a qualquer momento, caso você precise do seu dinheiro, você pode resgatá-lo. Além disso, esse investimento conta com a segurança do FGC, e no Sofisa Direto você ainda tem um bônus de R$50 para novos clientes. Ou seja, se você não tem conta no Banco Sofisa Direto, vem aqui embaixo na descrição do vídeo, ou então no primeiro comentário fixado, que vai ter um código, e na abertura da conta no Sofisa Direto você insere esse código e dá sequência na abertura da conta. E com a conta aberta, basta você investir R$1.000 ou mais em qualquer CDB, LCI ou LCA que tenha prazo mínimo de resgate de 2 meses. E lá existe uma opção que é o CDB Max, que tem carência de 2 meses. Nesse caso ele rende também 110% do CDI e você poderia resgatar após os 2 meses se você quisesse, ou então você poderia deixar por mais tempo. E nele você receberia esse bônus de R$50. E além disso, o Banco Sofisa Direto está até o dia 9/12, na sexta-feira agora, com a campanha do bônus extra, onde você recebe 1% de volta do valor investido em investimentos acima de R$10.000 e limitado a R$50.000. Ou seja, se você abrir conta no Sofisa Direto e investir, por exemplo, R$10.000, você recebe o bônus de indicação de R$50, caso você tenha aberto com o meu código de indicação, e além disso você recebe mais
R$100, que é 1% dos 10 mil. E caso você investisse os 50 mil, que seria o limite, você receberia R$50 de bônus, mais R$500 de Cash Invest, que é basicamente os 1% de volta que você recebe sobre o investimento. Lembrando que para você validar esse bônus, após a abertura da conta, você tem até 30 dias para investir e o Banco Sofisa Direto tem até 60 dias para pagar o bônus para você. Mas normalmente você recebe o bônus em poucos dias e ele pode ser resgatado em qualquer momento. O próximo investimento que eu selecionei aqui também tem uma rentabilidade de 110% do CDI, nesse caso é no banco da Ecoval, que é um CDB com investimento mínimo de R$1.000, também tem liquidez diária e tem a segurança do FGC. E assim como o Banco Sofisa Direto, o banco da Ecoval também tem uma campanha onde você recebe uma bonificação. Nesse caso, basta você abrir conta pelo link aqui embaixo na descrição e copiar o código que aparece na tela. Após isso, você, durante a abertura da conta, na parte de indicação, seleciona a campanha Indique um Amigo e cola esse código no campo que aparece. Feito isso, basta investir R$10 mil ou mais em qualquer investimento, até mesmo no de liquidez diária, se você quiser, e deixar o dinheiro investido por pelo menos 90 dias. Feito isso, você recebe R$100 direto na sua conta. O próximo investimento que eu selecionei, subindo um pouco a rentabilidade, é no PagBank. Ele está com um CDB de 115% do CDI para o prazo de 1 ano. Nesse caso, você só consegue resgatar no vencimento em 1 ano. Ele tem a segurança do FGC e investimento mínimo de R$500. Essa rentabilidade de 115% do CDI equivale a um CDB atualmente de 15,7% ao ano. E temos alguns investimentos que não são CDBs e sim LCAs do banco da Ecoval, que nesse caso é um investimento ainda melhor do que um CDB, porque tanto as LCAs quanto as LCIs são investimentos isentos de imposto de renda. E por esse motivo, mesmo tendo uma taxa inferior a um CDB, muitas vezes elas rendem mais. E no da Ecoval nós temos uma LCA de 95% do CDI, que equivale a um CDB de 115,2% ou então uma rentabilidade de 15,79% ao ano. O investimento mínimo é de R$1.000, tem vencimento em 1 ano e resgate somente no vencimento, além de ter a segurança do FGC e você poder ganhar aquele bônus de R$100, caso você cumpra as regras e invista a partir de R$10 mil. No banco da Ecoval também tem uma LCA de 98% do CDI, que equivale a um CDB de 118,8% do CDI, ou então uma rentabilidade de 16,22% ao ano, com investimento mínimo de R$1.000, vencimento em 1 ano e meio e resgate somente no vencimento. No da Ecoval ainda temos uma LCA de 100% do CDI para o prazo de 2 anos. Ela equivale a um CDB de 118% do CDI ou então a um CDB de 16,11% ao ano. E essa rentabilidade equivale a um pouco menos do que a anterior, porque nesse caso estamos falando de um prazo de 2 anos. E no prazo de 2 anos ou mais, o CDB acaba tendo um imposto um pouquinho menor, que faz com que ele tenha uma rentabilidade um pouco maior. Temos no Mercado Pago um CDB promocional de 150% do CDI, que é o CDB Vai Brasil com tema de Copa do Mundo. É um CDB que começou com uma rentabilidade um pouco menor e foi aumentando a rentabilidade conforme o Brasil passava de fase na competição. Nesse caso, se ele passar novamente no próximo jogo, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas se ele passar, você vai ter muito provavelmente uma taxa melhor nesse CDB. Caso ele não passe, talvez esse CDB desapareça. E 150% do CDI atualmente equivale a um rendimento de 20,48% ao ano. O único detalhe aqui é que ele tem vencimento em apenas 2 meses, então não dá para você manter essa boa rentabilidade por muito tempo. E durante esses 2 meses você não consegue resgatar o seu dinheiro somente no vencimento. E ele tem a segurança do FGC. E se você nunca ouviu falar em ativos reais, eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do vídeo um link para você investir nos melhores investimentos em ativos reais com as maiores rentabilidades do mercado de renda fixa. Se você não entende como funciona esse tipo de investimento, vai sair em breve um vídeo para você explicando em detalhes como funciona. Mas se você tiver curiosidade e já querer saber como funciona esse tipo de rentabilidade que paga mais de 20% ao ano por vários anos, vem aqui embaixo na descrição do vídeo e clica no link, coloca as informações que um consultor de investimentos vai entrar em contato com você. E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações. Sem mais, meu nome é Marco Antônio, você está no canal que te deixa cada dia mais rico e até o próximo vídeo.